Olá, sejam muito bem-vindos ao IHUcast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos, que nesta versão traz no formato de áudio os destaques da semana. Estados Unidos e Israel bombardearam alvos em todo o Irã no domingo, 1º de março, como parte de uma campanha militar que se intensificou ao longo da semana após o assassinato de Ali Khamenei e de toda a cúpula que estava reunida para discutir o nome do sucessor do Ayatollah. O Irã respondeu com ataques às infraestruturas de petróleo dos países vizinhos e aos aliados dos norte-americanos, além do fechamento do Estreito de Hormuz, uma das principais rotas marítimas do comércio mundial. O conflito se expandiu para grande parte do Oriente Médio. Na quinta-feira, dia 5, Israel deu ordens para evacuação no Líbano e deu início a ataques massivos na região. Por lá, mais de 100 mil pessoas já foram deslocadas. Longe de ser um país democrático, o Irã, sob a ditadura do Ayatollah, foi um rio escuro de dor e opressão que começou após o fim da guerra Irã-Iraque, como lembrou Ricardo Cristiano. No entanto, nada justifica os ataques ao direito internacional, como esses promovidos pelos Estados Unidos. O jornalista italiano ainda nos avisa que este provável fim da longa era Khamenei não implica, contudo, no início de uma nova era. E uma variável temível é certamente o número de vítimas civis, seja ele qual for. Também cabe lembrar a história de outras invasões recentes dos norte-americanos, como aponta a eurodeputada espanhola Irene Montero. Ela advertiu que nenhuma mulher jamais foi libertada por bombas dos Estados Unidos, nem na Síria, nem no Iraque, nem no Afeganistão. E também não acontecerá no Irã. Eles se escondem atrás dos direitos das mulheres para justificar suas guerras coloniais. No artigo Escolher a Guerra Novamente, o jesuíta David Neuhaus desconstrói a narrativa de guerra justa, ou de luta do bem contra o mal. Ele argumenta que o regime iraniano é frequentemente usado como espantalho baseado em uma islamofobia grosseira, para justificar interesses políticos de líderes como Benjamin Netanyahu e Donald Trump. O autor não ignora o caráter autoritário do Teherã, mas exige que apliquemos o mesmo peso e a mesma medida aos aliados ocidentais. Um dos pontos mais provocativos do texto são os paralelos que Neuhaus traça sobre a condição feminina. Ele reconhece que a imposição do véu é opressiva, mas traz dados que desafiam a visão ocidental simplista. Enquanto Israel tinha apenas uma mulher no ministério na época da escrita, o Irã contava com 2. Quase 20% dos cargos de gestão no serviço público iraniano são ocupados por mulheres, um índice que, segundo o autor, superava a realidade israelense naquele setor. Neuhaus reforça que, embora o Irã não seja uma sociedade igualitária nos moldes ocidentais, a repressão contra mulheres e a oposição política é uma realidade compartilhada por muitos aliados dos Estados Unidos na América do Sul, Ásia e África, o que revela a hipocrisia de usar a libertação das mulheres como pretexto para o bombardeio. O jesuíta ainda deixa claro que a guerra atual é uma manobra de distração política e não uma cruzada pela liberdade. Uma das frases mais fortes do artigo que sintetiza sua crítica é essa: Não nos enganemos, esta não é uma guerra entre as forças da justiça e da luz contra as forças da opressão e das trevas. Esta guerra não é pela liberdade do povo iraniano. Netanyahu e Trump, verdadeiros belicistas, estão fazendo isso para obter ganhos políticos. Duas reportagens que publicamos essa semana destacam a teocratização das Forças Armadas dos Estados Unidos sob a administração de Trump. Nelas, o conflito do Irã é apresentado não como uma estratégia geopolítica, mas como uma guerra profética impulsionada pelo nacionalismo cristão de figuras como Pete Hegseth e Donald Trump. Enquanto Neuhaus denuncia a hipocrisia ocidental ao demonizar o regime iraniano, comandantes americanos doutrinam tropas afirmando que o ataque cumpre o plano divino para o Armagedon.
Essa perigosa sacralização da violência substitui a diplomacia por uma escatologia radical, onde líderes que buscam o cumprimento de profecias bíblicas sobre o fim dos tempos justificam a destruição real de vidas em nome de uma unção messiânica. A ofensiva contra Teherã não é apenas um choque geopolítico, mas uma manobra de sobrevivência de elites encurraladas. Uma elite global moralmente falida que tem um projeto de poder. Análises que publicamos essa semana chamam de Operação Epstein, a guerra de Trump e Netanyahu. Essa ofensiva serve para desviar o foco de segredos terríveis que ainda emergem dos arquivos do pedófilo Jeffrey Epstein, envolvendo nomes poderosos da cúpula americana. Giovanni De Mauro alerta que o mundo está nas mãos de um grupo de homens idosos, violentos e rancorosos, cujo ethos de impunidade e gratificação pessoal é o mesmo que frequentava a ilha de Epstein. Ao escolherem o bombardeio em vez da transparência, esses líderes sacrificam a paz para enterrar investigações bipartidárias que ameaçam desmantelar o próprio movimento MAGA. A guerra, portanto, surge como último recurso de uma elite amoral, que por meio do sangue no Oriente Médio, ameaça a estabilidade global em uma escalada que ignora o custo humano e a paz mundial. A guerra no Oriente Médio transformou o Estreito de Hormuz no epicentro de um pesadelo econômico mundial. O bloqueio desta rota vital, por onde passa 20% do petróleo e quase todo o gás natural global, não apenas fez disparar os preços dos combustíveis, mas escancarou a urgência de abandonarmos a dependência fóssil. O impacto é sistêmico, do risco imediato à segurança alimentar nos países do Golfo, à alta dos preços de alimentos para o consumidor global, impulsionada também pela crise no mercado de fertilizantes. Para a América Latina e o Brasil, o cenário é de tempestade perfeita. A instabilidade atinge a oferta de alumínio e insumos básicos, enquanto a inflação importada ameaça as principais economias da região. As análises desta semana reforçam que a guerra não é apenas um conflito regional, mas um choque de oferta que desestabiliza o agronegócio e o poder de compra dos brasileiros, provando que, em um mundo interconectado, o bombardeio em Teherã reverbera diretamente no prato e no bolso das famílias em todo o planeta. Márcia, como a morte da democracia tem levado o mundo a retomar relações feudais? A esquerda e o pensamento progressista deveriam fazer o que lhes faltou coragem e capacidade de fazer depois de 89. Não apenas administrar o presente, mas reconstruir o pensamento crítico para manter viva a esperança de um futuro melhor. A reflexão é de Nicola Zingaretti, em artigo publicado no La Repubblica, em 3 de março. Zingaretti é chefe da delegação do Partido Democrático ao Parlamento Europeu. De maneira provocativa, ele afirma que a cultura MAGA está impondo um sistema de estilo feudal e que tanto o sequestro de Maduro quanto o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã não podem mais ser interpretados com as categorias tradicionais que usamos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Violação do direito internacional, humilhação da ONU, marginalização da Europa e de seus chamados países aliados foram fundamentais para a compreensão das tendências e escolhas políticas dentro de um sistema de regras, compartilhado desde 1945. Instituições com um terreno comum existiam para interpretar e respeitar valores considerados compartilhados. Para além de imperfeições, existia um equilíbrio. Só que as notícias atuais não são sobre isso. Esse sistema está sendo superado. A cultura MAGA no poder iniciou um processo para substituir uma estrutura cultural e política fundada na igualdade e dignidade. No seu lugar, entram relações feudais. E a morte da democracia desde o seu interior com um amparo legal é o próximo passo. Mas ainda é tempo de agir para impedir que esse processo se concretize. Aproveitando que nosso podcast entrou na questão democrática, queremos falar do fim da ordem global e do fim do direito internacional. A guerra
de Trump e Netanyahu está sendo vista não apenas como um erro estratégico, mas como um atestado de óbito da ordem global estabelecida no pós-guerra. O assassinato de um chefe de Estado por outro país, um ato sem precedentes na diplomacia moderna, sinaliza que entramos em um território de anarquia jurídica. Estamos diante de uma agressão que representa o colapso do direito e da razão, uma rendição da política à barbárie. Para Luigi Ferraioli, o que testemunhamos é o colapso do direito e da razão, onde a força bruta substitui o diálogo, transformando o sistema internacional em uma terra de ninguém. Giorgio Agamben vai além, diagnosticando a queda do Ocidente. Ao abandonar os limites éticos e legais que ele mesmo criou, o Ocidente perde sua legitimidade moral e se reduz a uma máquina de guerra nihilista. Essa transição é detalhada por Michael Williams como a consolidação de uma nova ordem civilizacional da direita, que troca o multilateralismo por um nacionalismo messiânico. Como alerta Anne Applebaum, o perigo não é apenas a guerra em si, mas a sua normalização. É assim que o direito internacional deixa de importar. Quando as regras são quebradas sem sanções, o precedente se torna a nova lei. É assim que o direito internacional deixa de importar. Quando as normas são violadas sem consequências, a força bruta torna-se a única linguagem. Jeremy Rifkin e Raniero Lavalle concluem que este é o fim de uma visão de mundo. Não se trata de uma aventura imprudente, mas de uma ruptura tectônica onde a necropolítica venceu a busca pela paz coletiva. O mundo que emerge dos escombros de Teherã é um mundo onde a soberania é um privilégio dos armados e a segurança jurídica uma memória do passado. Estamos testemunhando o início do fim de uma velha visão de mundo. A questão é se o que virá será uma nova cooperação ou caos total. Uma análise do The Guardian projeta 4 desfechos sombrios para o conflito. Uma guerra regional prolongada, o colapso econômico global por falta de energia, uma mudança forçada de regime em Teherã ou a escalada para o confronto nuclear. Em todos os cenários, o impacto humanitário é devastador, com ondas migratórias massivas e a destruição da infraestrutura civil. O alerta central é que a agressão militar pode não apenas falhar em seus objetivos, mas incendiar definitivamente todo o Oriente Médio. Enquanto os tambores de guerra ecoam em Washington e Tel Aviv, uma oposição ética e diplomática robusta emerge, liderada pelo presidente espanhol Pedro Sánchez e pela Santa Sé. Sánchez tornou-se o rosto da dignidade europeia ao confrontar diretamente Donald Trump, sintetizando a posição desse país en una frase histórica: no a guerra. La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. O líder espanhol elevou o tom ao afirmar que a Espanha não será cúmplice por medo de represálias, um gesto que levou o analista Michele Serra a escrever o artigo Gostaria de Ser Espanhol, em que celebra a coragem de um governo que coloca o direito internacional acima das ameaças das superpotências. A resistência ganha uma dimensão espiritual e moral decisiva com o Papa Leão XIV e o cardeal Pietro Parolin. O pontífice, em intervenções sucessivas, exigiu o fim da espiral de violência, classificando a ofensiva como uma aventura imprudente que nega a fraternidade humana. Parolin, secretário de Estado do Vaticano, reforçou o perigo das chamadas guerras preventivas, alertando que as guerras preventivas são um engano perigoso. Elas não apagam focos de incêndio, elas correm o risco de incendiar o mundo inteiro, destruindo as bases da convivência global. A crítica se estende à violação da soberania nacional, como pontuado pelo cardeal Blaise Cuppich, que adverte: quando o princípio da soberania de uma nação é violado,
as portas da anarquia internacional são abertas. Podemos encontrar qualquer desculpa para declarar guerra, mas nenhuma justifica o massacre. Na semana que antecede a celebração do Dia Internacional das Mulheres, há muito pouco a comemorar. E os números não nos deixam mentir. A desigualdade e a violência seguem como marcas estruturais da nossa sociedade. A disparidade começa no bolso e no mercado de trabalho. Mulheres ainda recebem 21% menos que homens em empresas com 100 ou mais funcionários. Quando olhamos para o recorte racial, o abismo é ainda mais profundo. Mulheres negras chegam a ganhar 34% menos que homens brancos. Essa desigualdade é dramática quando confrontada com a realidade domiciliar. Hoje, as mulheres já são responsáveis pela chefia de quase metade dos lares brasileiros, somando cerca de 36 milhões de domicílios. Muitas dessas mulheres enfrentam um trabalho precário e a informalidade para sustentar suas famílias sozinhas, com rendimentos que, em média, são 32% inferiores aos dos homens chefes de família. Se a economia exclui, a violência física elimina. Segundo o relatório Retrato dos Feminicídios do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os números são estarrecedores. Em 2025, o Brasil registrou 1.568 feminicídios, um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior. Desde a criação da Lei do Feminicídio, em 2015, mais de 13.700 mulheres foram mortas apenas por sua condição de gênero. O país atingiu o trágico recorde de 87.545 estupros em um único ano, uma média de uma vítima a cada 6 minutos. Destes, a maioria absoluta, 76,8%, são estupros de vulnerável. 62,6% das vítimas de feminicídio são mulheres negras e a maioria absoluta, 80,7%, foi assassinada por companheiros ou ex-parceiros, predominantemente dentro de suas próprias casas. 258 mil mulheres registraram boletins de ocorrência por agressão decorrente de violência doméstica. O primeiro tapa é só o primeiro. Se você aceitar, vai ter o segundo. Foram registradas 3.870 tentativas de feminicídio. A polícia recebeu mais de 1 milhão de ligações no ano passado relatando violência doméstica, o que equivale a 2 chamadas por minuto. Pesquisas indicam que 33,4% das mulheres brasileiras já sofreram violência física ou sexual por parte de parceiros. Na conferência Por que os homens continuam a matar mulheres? Análises e enfrentamentos ao feminicídio, que o IHU promoveu essa semana, a palestrante Eva Bley lamentou os números e apontou os avanços positivos. É doloroso termos tantos feminicídios, mas ainda bem que agora isso é público. Ainda bem que podemos e temos espaço para modificar essa sociedade. As entrevistas do IHU desta semana aprofundam as causas dessas estatísticas. Cristiane Ricordi reforça que o combate à violência exige uma luta urgente e políticas públicas eficazes. Já Eva Alterman Bley aponta para a raiz cultural do crime. A noção de propriedade masculina sobre o corpo feminino é tão profunda que sobrevive a décadas de avanços legislativos. No Rio Grande do Sul, a realidade é alarmante. Há uma alta de 53% nos feminicídios, que registrou 80 casos em 2025. É um sinal de que as redes de proteção regionais estão falhando. Como bem sintetiza Frei Beto em seu artigo, vivemos uma exclusão histórica, onde as mulheres muitas vezes encontram-se entre o altar e o túmulo, vítimas de uma estrutura social que as silencia antes de matá-las. O Dia Internacional das Mulheres não pode ser apenas uma data de flores, mas de denúncia.
Enquanto a justiça não alcançar o lar e o contra-cheque, o dia 8 de março continuará sendo um grito de sobrevivência. Não podemos nos calar. Enquanto o país discute moralidade e bons costumes, as investigações sobre o Banco Master revelam o que o jornalista Vinícius Torres Freire descreve como a máfia que tinha um banco. O caso vai além de uma fraude financeira. É um esquema de compra da República. Daniel Vorcaro, figura central do banco, operava uma estrutura que servia de caixa para a manutenção de um projeto de poder. As mensagens que levaram à sua prisão revelam uma promiscuidade absoluta com figuras da direita e da extrema-direita, com destaque para a atuação de Flávio Bolsonaro, que aparece numa foto ao lado do banqueiro e do careca do INSS na inauguração do Master. O senador é apontado como peça-chave na articulação de interesses do banco junto a órgãos federais, numa relação pavimentada por doações de campanha massivas. Estima-se que políticos de direita e extrema-direita tenham recebido milhões em doações oficiais e paralelas, criando uma blindagem política que garantiu ao Master sumir com quantias bilionárias enquanto expandia seus tentáculos pelo Estado. O Banco Master funcionava como o pulmão financeiro dessa simbiose. O dinheiro de origem nebulosa do crime organizado e das milícias era lavado e injetado na política através do sistema financeiro formal. Ao desmascararmos o Master, expomos a face real da extrema-direita, um movimento que utiliza a retórica patriótica para esconder alianças com o crime de colarinho branco e o fuzil da milícia, provando que a corrupção e a violência são os pilares que sustentam suas ambições. Essa arquitetura da impunidade encontra seu laboratório mais cruel no Rio de Janeiro. Luiz Eduardo Soares é taxativo. O Rio vive uma predação do pneuma e uma noite feroz porque áreas como a Baixada Fluminense nunca fizeram a transição democrática. Ali, o Estado não foi ausente. Ele se fundiu à milícia. Para o antropólogo, estamos diante de uma arquitetura da impunidade, onde a eliminação política foi assimilada com um procedimento administrativo ordinário, operado de dentro dos gabinetes que, por um cinismo ontológico, deveriam salvaguardar a justiça. Aqui, o Estado deixa de ser o mediador do conflito para se tornar o demiurgo do crime, um arquiteto que desenha o próprio labirinto onde a memória social é conduzida ao abate. É o que poderíamos chamar, em uma visada mais radical, de uma estetização da barbárie, onde a força bruta prescinde de máscaras jurídicas para se afirmar como a única natureza real. Essa foi mais uma edição dos destaques da semana no IHUcast. Nesse episódio, usamos sonoras da presidência da Espanha e dados do relatório da transparência salarial e critérios remuneratórios do governo federal. A produção, apresentação e direção foram comigo, Cristina Guerini. Edição de Lucas Chardon. Ainda contamos com a colaboração das colegas Lauren Palma, Marci Jungs e Mônica Lima. E dos colegas Alexandre Francisco, Christian Padilha, Matheus Dias e Matias Lengert.